Olá pessoal, boa noite. Hoje vou tentar explicar para vocês aqui como fazer um projeto de placa simplificado, né? É, Na verdade, a técnica usada para projetar a placa é a mesma para uma placa simples e para uma placa mais complexa, né? Mas para atingir um nível de complexidade maior, a gente tem que começar pelo mais simples. A gente tem aqui um circuito simplificado de um temporizador com 555, né? Eu vou aqui os componentes já estão ligados para facilitar, né, o processo, mas é bem simples. Vou acrescentar aqui um componente a mais para poder vocês verem como que é. O programa que grava a live do TikTok ele é um pouco pesado, então acaba tornando o programa um pouco lento. Vamos colocar aqui um capacitor. Colocar aqui de 100 nF. Capacitor cerâmico. Vamos ver aqui se tem níquel, poliéster. Bom, não aparece a imagem dele ali. O programa está bem lento, né? Com essa questão do programa da live rodando. Normalmente é mais dinâmico aqui o funcionamento do programa, tá? Vamos ver se tem algum aqui. Ó, eu estou na seta para baixo, ele deveria ir mudando aqui, ó, mas devido ao uso do programa do TikTok que está aqui embaixo, ele está ficando extremamente lento. Mas aí, uma vez selecionado aqui qual é o capacitor, eu dou dois cliques sobre ele. Ele vai acrescentar na minha lista aqui, ó, o capacitor que eu escolhi. Aí eu venho, clico sobre ele, clico na tela e vou posicionar. Eu não quero nessa posição aqui. Eu tenho duas opções. Eu posso colocar aqui, clicar sobre ele, botão direito e mandar girar, sentido horário ou anti-horário. Tem os dois, ó. Girar, sentido horário e anti-horário. Clockwise é giro do ponteiro, né, do relógio. Não sei se é tradução literal, mas o significado é esse. Essa é uma forma. A outra forma é mudar aqui, ó. Quando eu clico no componente, ele aparece a posição em que ele vai sair. Se eu quiser uma posição diferente, eu posso vir aqui também antes de. Imagine que eu vou colocar 10 capacitores, né? Eu tenho que ficar rodando cada um, não é muito prático. Imagina aqui, ó. Coloquei um, dois, três. Agora eu queria em pé. Eu tenho que pegar e girar esse, girar esse, girar esse. Não é prático, né? Então o que que eu faço? Eu pego e giro aqui, ó. Selecionei o capacitor, eu giro a posição dele aqui. Então, quando eu colocar, ele já vai estar na posição que eu quero, tá vendo? Coloco aqui, clico no pino que eu quero interligar, ó. O ponto de conexão é aqui, ó, que aparece esse quadrinho em volta, ó. Quando eu passo o mouse sobre o ponto conectável do pino, se eu passar aqui, ó, não aparece nada. Se eu passar aqui, não aparece nada. Só aqui, ó, quando ele aparece esse quadrinho, é o ponto onde ele entende que é o ponto de ligação, né? Como se fosse o contato do terminal. Então, aqui, ó, apareceu o quadrinho, eu dou um clique, botão esquerdo, estendo o terminal, venho no outro aqui. Aqui não aparece apareceu também. Cliquei, ele interligou, tá? Cuidado que às vezes pode aparecer que está ligado aqui e não está, tá? Então é bom você verificar que apareça o quadrinho ali. Se você fizer isso aqui, por exemplo, ó, mover o componente e o terminal não mover junto, ficar lá porque não estava ligado. Então muito cuidado com isso para não
haver omissões no projeto da sua placa. Esse ponto aqui é ligado ao terra, então eu vou puxar aqui, ó, eu posso ligar no meio aqui do fio. Deixa eu ver se vai aparecer o quadrinho. Ó, aqui já não aparece, mas por outro lado aparece a linha da trilha, tá vendo? Ó, qualquer lugar que eu ligar aqui, ó, na hora que eu passo o mouse em cima, aparece a linha indicando que ele vai conectar ao circuito. Ó, fez essa bolinha aqui, indicando que ele soldou esses pontos aqui, tá vendo? Então agora o meu capacitor está ligado ao meu circuito e faz parte. Se eu quiser saber mais informações, eu clico duas vezes sobre o componente, ele vai aparecer aqui. O que acontece aqui, ó? Esse capacitor, ele é um capacitor SMD. Ele não é um capacitor desse comum com terminal que a gente está acostumado a ver. Deixa eu ver se tem alguém assistindo isso. Nem sei se tem. Eu estou explicando um monte de coisa aqui, mas não tem nem ninguém vendo, né? Apesar de que... Não, eu esqueci de colocar para gravar. Tem a opção de gravar também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só colocar para gravar aqui, gente, porque se não tiver ninguém assistindo, pelo menos eu tenho como publicar o vídeo depois, né? É aqui. Gravar. 3, 2, 1. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, a gente tem aqui o nosso... Eu vou repetir novamente o assunto para quem não viu ainda, né? Nós estamos aqui então fazendo um pequeno projeto de placa de circuito impresso. Aqui eu tenho um pequeno circuito eletrônico de um temporizador monoestável, né? Esse conector aqui é para alimentação do circuito, já que ele vai se tornar uma placa, né? Se fosse só para simulação, não precisaria disso aqui, né? Esse programa ele permite simular também o funcionamento do circuito eletrônico. Depois eu vou mostrar para vocês oportunamente como simular até esse próprio circuito aqui, né? Acrescentar um LED, botar um botão, ver o circuito funcionando efetivamente, né? Que é o que muita gente gosta de ver aí, mais até do que ver o projeto da placa, né? Mas esse é um assunto para uma outra oportunidade. Então eu acrescentei esse capacitor aqui. A posição dele não interfere em nada, desde que ele esteja ligado. Eu posso mover ele de lugar. Isso não afeta em nada o projeto da minha placa. Não estou conseguindo mover. Agora saiu. Eu posso mover, posso colocar em qualquer lugar aqui. Isso não vai afetar muito o desenho da placa, tá? É só importante que ele esteja ligado corretamente onde eu preciso que ele esteja ligado. Aí eu vou apertar esse botão aqui, ó. O que que acontece? Esse botão em cima, Ares, eu não tenho como ampliar aqui, mas ele transfere para o outro programa que é parte do pacote, Ares, ele transfere todos os dados do meu diagrama esquemático para o circuito do projeto de placas. Ele diz quais componentes eu tenho, onde está ligado em que, né? Então eu faço todo o projeto do Meu circuito Deus, aqui. vocês descobriram agora que o Paulo Musi é obcecado pela Roberta? Eu tenho medo de morrer depois da minha mulher. Eu morro de medo disso. Pra quem não sabe, Paulo Musi... Pera aí, gente, desculpa aí, tá? Tô começando ainda, tem hora que eu cometo umas gafes aí. O TikTok estava aberto aqui, acabou que ele começou a passar um... Acho que eu apertei de novo para abrir, mas vamos lá. Enquanto não abre, vamos dar continuidade aqui. Então, eu pressionando aqui em cima, eu tenho a transferência dos dados para projetar a placa. Então, vamos lá. Cliquei aqui. Está perguntando se é para salvar as alterações antes de gerar o que eles chamam de netlist, né?
Então, como eu modifiquei a placa, eu vou salvar. Vou dar o OK aqui, ele vai salvar essas informações e vai transferir para o programa de desenho da placa. Tá bem lento o processo por causa do programa que gera a própria live, tá? Então, peço desculpas a vocês aí. O computador não é tão velho, mas tem suas limitações. Abriu aqui, ó. Então aqui eu já tinha colocado alguns componentes. O C2 que eu acrescentei depois, ele está aqui, ó. Vou mostrar para vocês a colocação dele no circuito. Ó, eu venho aqui, clico sobre ele. Tá vendo que ele vem um capacitor, o desenho dele é um capacitor tipo SMD, ele é só de um lado da placa, né? Então eu venho aqui, eu posso colocar ele na parte de cima da placa ou do lado da solda. Se eu quiser do lado da solda, eu venho aqui embaixo, ó. Aqui ele está lado dos componentes, component side, lado dos componentes. Como é que eu fecho isso aqui? Sai daqui, tá me atrapalhando. Ó, lado dos componentes. Se eu quiser o outro lado, vou botar lado da solda, solder side. Cliquei em lado da solda. Aí ao clicar de novo, vê que até mudou a cor. Aqui está azulzinho. Azulzinho é o lado da solda. Se eu mudo para componente side, ele fica vermelhinho, indicando que é o lado de cima da placa. Então vou botar em solder side. Não sei porque que está abrindo isso aqui. Acho que é porque chega aqui no cantinho, não sei. Algum lugar que eu passo o mouse aqui está abrindo essa tela. Solder side, vamos diminuir aqui. Tentar evitar esse problema aí. Um pouquinho resfriado. Mas então aqui, ó, C2, agora no lado da solda, solder side. Eu clico em qualquer área aqui. Aqui ele já vai me mostrar aonde, ó, ele me mostra onde está ligado, tá vendo? O ponto mais próximo para ligar, ó. Se eu movo ele para lá, ó, ele mostra que vai ligar lá naquele terminal do resistor. Se eu chego ele mais para cá, ele mostra que vai ligar no pino 2. Que na verdade o pino 2 está ligado lá no resistor. Provavelmente o resistor não está também no ponto ideal. Vou clicar nele aqui, ó. E aí de repente eu falo assim, ah não, essa posição aqui não ficou legal, eu queria ele em pé. Eu clico com o botão direito sobre ele, girar no sentido, no caso aqui, anti-horário, ó. Levantou. Vou subir ele um pouquinho aqui. Agora ó, o resistor ele está distante, ele está cruzando as linhas, tá vendo? Como é que eu resolvo isso? Mesma coisa que o capacitor, ó. Está cruzando as linhas, significa que ele não está na posição ideal. Quanto melhor eu posicionar os componentes, mais fácil vai ficar o programa desenhar a placa e melhor vai ficar a minha placa. Então o que que eu faço aqui, ó? Eu giro 180 graus o componente para descruzar, ó. Rotate 180 degrees, girar 180 graus. Clico aqui, ele girou. Veja que agora, ó, não está mais cruzando a linha verdinha, tá vendo que indica a conexão? Mesma coisa esse resistor aqui, ó. Rotate 180 degrees. Pronto, tirei o cruzamento de terminais. Mas ainda assim, pode ser que esse lado aqui não seja o melhor lado, porque esse aqui está interligando o pino 1 e o pino 2. Ele está colocado aqui do lado do pino 5 a 8. Talvez fosse melhor ele mover para o outro lado. Então vou abrir um espacinho aqui, ó. Eu pego com essa ferramenta aqui da seta, eu envolvo todas as peças segurando o botão esquerdo, ó. Vou na posição inicial, aperto o botão esquerdo, puxo, aí ele vai aparecer essa linha. Aí selecionei tudo. Aí agora eu posso, quando aparece essa seta aqui, ó, eu posso mover os componentes, ó. Movendo todos eles juntos, ó. Arrastei para cá. Agora eu abri um espaço aqui. O que que eu faço? Pego essa peça e movimento para cá.
Note que ela está cruzada aqui, os terminais, tá vendo? O 1 está subindo, o 2 está descendo. Então novamente vou girar ela aqui 180 graus. Pronto, agora o de baixo está indo no de baixo, de cima está indo no de cima. Eu posso aproximar mais o componente daqui, porque eu não quero uma placa muito grande, né? A gente pode tirar esse C1 aqui escrito e jogar mais para cima. Eu posso aproximar também todas essas peças do meu conector. Eu não estou repetindo a mesma informação para não ficar chato, mas se vocês viram que selecionar, eu clico na ferramenta ali, envolvo, né? Os componentes todos, eles ficam branquinhos, mostrando que eles estão selecionados, e aí eu consigo movê-los todos juntos para qualquer lado que eu queira, para posicionar melhor os componentes. Aqui a seta ficou, eu não sei se o programa travou, aparentemente ele está travado, vamos ver se ele consegue destravar, senão eu vou ter que encerrar a live para dar continuidade no outro vídeo. Ó. Bom, não chegou a travar, só que movimentou demais. Eu vou ter que voltar um pouco. Vamos aguardar. Lembrando que essa lentidão não é característica do programa de desenho da placa, tá? Isso aí por causa do uso do programa da live. Vamos ver aqui se vai conseguir fazer. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Com os componentes já todos posicionados onde eu quero, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, que é o Auto Router. Só que o que acontece? Ó, eu tenho um outro detalhe aqui que é o seguinte: essa linha amarela aqui, ela é a linha que determina o tamanho da minha placa. Então tá vendo que eu tenho uma quantidade pequena de componentes para uma placa enorme? Eu não quero uma placa desse tamanho, uma placa muito grande para tão poucas peças. Então o que eu faço aqui? Eu clico nesse quadrado e vou diminuir o tamanho da placa, ó, para ficar mais ou menos do tamanho que eu preciso. Eu até vou mostrar para vocês um outro recurso aqui, que é a visualização em 3D da placa, para vocês verem. Ó, agora ficou menorzinho, tá vendo? O que é essa camada aqui? É a chamada Board Edge, que é a borda da placa. Aqui, ó, Board Edge. Como é que eu faço isso? Eu desenho um quadrado, ou um círculo, ou um formato irregular, se eu quiser, usando esse recurso aqui. Às vezes eu desenho e ele aparece como se fosse essa linha azul aqui, que é a linha de silk, né? Que é o que vai impresso na parte de cima da placa. O que eu faço? Eu posso clicar com o botão direito e usar o recurso Change Layer, que vou mudar esse desenho para outra camada. Aí eu mudo ele para a camada do Board Edge. Tá? Não vou fazer isso agora que vai atrapalhar o meu desenho. Então vamos lá. Definida aqui a borda da placa, eu vou clicar agora no botão de Auto Router. Eu vou usar do jeito que está, depois eu vou explicar para vocês alguns detalhes aqui do Auto Router que podem ser interessantes. Vai rodar aqui com essas características que já estão programadas. Vou deixar como está e vou dar o Begin Routing, que é esse botão aqui. Agora o programa ele vai começar a fazer o desenho da placa.
Numa situação normal, sem o programa da live do TikTok rodando, ele já teria praticamente concluído o desenho. Mas aqui a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Ó, ele terminou. Note que a minha placa ficou... na verdade não terminou ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. Minha placa ficou com as linhas todas finas, né? Tem uma forma de você mudar algumas características aqui para que algumas linhas específicas fiquem mais grossas. Mas você vê que ele desenhou aqui, ó, tem uma placa dupla face. Existe também forma de você selecionar para que a placa fique numa única face, né? E aqui, ó, você pode visualizar como que a placa vai ficar, que é uma ferramenta muito interessante para vê-la pronta, que é aqui, ó, Output 3D Visualization. Aqui eu vou ver como que a minha placa vai ficar no final das contas, mostrando inclusive os componentes montados. Esperar ele gerar o desenho. Demorando também mais do que o normal. Beleza, apareceu. Ó, aí eu consigo, clicando com o botão esquerdo do mouse, eu consigo girar a placa para visualizar. Consigo girar no sentido vertical e horizontal. Estou conseguindo girar agora que o programa está muito pesado. Ele parou aqui, eu tenho que aguardar ele liberar novamente. Mas veja que com poucos passos eu já consegui desenhar uma placa simples, né? Vou tentar girar ela aqui. Ó, mostrando atrás da placa, ó, como é que tá. Tá vendo as linhas do cobre? Aqui às vezes não está muito visível porque a placa é verde e a linha é verde. Mas eu posso mudar as cores aqui, ó. Deixa ele terminar de processar aqui. Aqui, ó, o capacitor ficou embaixo, tá vendo? Da placa. O capacitor SMD. Ó, viu? Não é nesse aqui, peraí. Save template. Aqui no template, ó, template colors. Aí o que que acontece? As cores da, ó, placa verde. Vou mudar a cor da placa. Vou colocar uma cor diferente para você conseguir identificar melhor as trilhas. Vou botar a placa cinza. Está processando de novo. Esperar que a placa vai mudar para cinza. Tá muito lento.
Bom, ele já fez, na verdade, ele acabou não mudando a cor, né? Deixa eu ver aqui. Colo, bordo cinza, existe. Eu sei que ele muda esse quadrinho aqui deveria ser maior, não sei porque que ele está aparecendo desse tamanho. Ele deve ser maior porque aqui do lado tem outras coisas escritas, né? Mas basicamente é isso. Quando vocês abrirem, vocês verem que tem a cor da placa, tem ó, fundo, tem várias configurações aí, transparência, solda, solda aqui tá cinza, né? Vou mudar novamente a placa, vamos botar outra cor aqui para ver. Bom, é, em relação a essa parte, é isso que eu queria mostrar, que você consegue visualizar a placa em 3D, né? Consegue. O programa deu uma travada aqui. Tá muito pesado realmente. Então, é, eu vou encerrar por enquanto, mas depois eu crio um outro capítulo com as próximas informações sobre o projeto. Postem suas dúvidas aí, né? Que vocês tiverem, para que eu possa esclarecer no próximo vídeo, ok? Até a próxima, então. Obrigado a todos aí pela participação.